Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Vamos orar e pedir a orientação do Espírito, pois Ele é quem vai nos guiar nessa noite, amém? Pai amado, te damos graças pelo Teu Espírito que está em nós. Em nome de Jesus pedimos a Tua instrução na palavra para que nessa noite possamos sair daqui preenchidos do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor, para que possamos nos encher da Tua palavra e praticar ela nas nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos a consciência que a Tua palavra é viva e eficaz para todas as coisas e que ela é a verdade plena, pura e que funciona integralmente, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito, te pedimos orientação nessa noite que nos guie. Em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias lá em Efésios 4, a partir do versículo 1, para a gente começar bem de cima. Nessa noite vamos estar falando a respeito do sentido da palavra em nossa vida, que é conhecer Cristo plenamente, que é conhecer o amor de Deus plenamente, que é viver o amor de Deus plenamente. Porque se existe o amor pleno, que é o de Cristo, existe o falso amor. E muitas vezes vemos pessoas fazendo coisas, agindo, procedendo, dizendo que é amor, mas na verdade não é, é engano. Vemos pessoas colocando gente para fazer coisas em prol do reino, em eventos, em festas, que aquelas pessoas não têm a semente de Deus, a natureza de Deus, não têm a graça de Deus, e estão ali fazendo algo, cantando, tocando, pregando até. Tá assim de gente na internet que nem crente é, que bota um paletó, bota uma camisa social e vai fazer live agora, que é a moda, dizendo que Deus está revelando a vida dos outros para ela. Mas na verdade nem nascido de novo é. Tá só vestido de crente. Tá só com aparência de piedade, aparência de amor. E nessa noite, pela palavra, vamos ver que Cristo quer que a gente conheça esse verdadeiro amor e viva ele. Para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja levado pelo engano. No versículo 1 de Efésios 4 diz assim: rogo-vos, Paulo, isso é Paulo dizendo, rogo-vos. Ele está pedindo incessantemente, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando você coloca uma prateleira, tem que ter uma coisa para levantar a prateleira, para segurar, senão ela cai, não é isso? É isso que Paulo está dizendo. Olha, se você tem irmãos, ajude eles, segure eles, levante aquele que tiver mais forte, segure para que ele não caia, para que ele não fique lá rastejando na lama. Seja suporte para que ele fique em cima junto com você, para que assim como você está correndo, ele possa ter força também para correr, para que ele possa prosseguir também, porque Cristo é o caminho e a gente precisa andar nele. Só que Paulo está dizendo nesse versículo, olha, ajuda o outro, suporte ele, segure ele também, pegue pela orelha e levante, bora. Assim como a gente vê no caso de jogo, de Olimpíada, dessas coisas. Tem vários casos que o treinador fica lá se esgoelando. O treinador está lá sentado, mas quem está fazendo é quem está dentro do campo. Mas o treinador está lá, vamos, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ele está motivando aquela pessoa a continuar, para não desistir. É isso que nós como corpo devemos fazer um pelo outro. Se levantar como suporte para auxiliar pessoas, para não deixar que o corpo fique manco. Continuando a leitura, esforçando-vos, no 3, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito, o que é isso? Ter o mesmo Espírito junto. E quando a gente nasce de novo, a gente tem o Espírito de Deus morando dentro de nós. E isso é que é preservar a unidade do Espírito, é ter o vínculo com o Espírito. É estar unido no Espírito de Deus, num só corpo. Continuando aqui, no 4, há somente um corpo e um Espírito,
como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em todos nós nascemos de novo. Deus está em nós. Deus é onisciente, Deus está em todo canto, mas Ele habita dentro de nós. O Espírito da verdade está em nós. Para quê? Para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja levado pelo engano. No versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Agora no 11, esse fala que ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 5 dons. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Tem santo aqui nessa noite? Amém. Amém? Os 5 dons foram levantados por Jesus para aperfeiçoar os santos, que somos nós. Aí, tem muita gente que pega, bota um paletó e diz eu sou pastor, e fica fazendo um monte de besteira, de coisa que é contrária à Bíblia, ensinando mentira, ensinando engano. Não está aperfeiçoando o corpo, coisa nenhuma, não está fazendo a vontade de Deus. Esse, Paulo chama de falsos apóstolos, falsos pastores. Jesus certa vez diz que o ladrão, o falso profeta, pula por cima da cerca e rouba a ovelha, mata, destrói. Então, quando nós vemos que os pastores, os mestres, os evangelistas, os profetas, são para aperfeiçoar os santos, nós temos que ficar de olho aberto e ver se é realmente esses chamados pastores, apóstolos, evangelistas estão aperfeiçoando o corpo. Porque senão a gente está sendo levado pelo engano. A gente está sendo conduzido por Satanás. Porque existe a verdade e a mentira. E quem é o pai da mentira? Então, se a gente está sendo conduzido e levado por pessoas que estão ensinando engano, a gente está sendo guiado por Satanás. Aí você pode olhar e dizer, oxe, não é assim não. É assim sim, porque só existe a verdade e a mentira. Sim, sim, não, não. Então, se nós vemos para essas pessoas, para esses condutores, e vemos que eles não estão baseados na palavra, na verdade, procede de Satanás. A peneira da palavra mostra que a verdade é aquilo que está escrito. E a mentira é algo que vem para distorcer essa verdade. No princípio vimos Satanás dizendo, olha, não é bem assim não, se você comer do fruto, você não vai morrer não. Sendo que Deus disse, se você comer, você morre. Ou seja, engano. Para substituir a verdade de Deus. Continuando a leitura. No versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós, olhando para a Bíblia, vemos Paulo dizendo, olha, pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, vai ser para ensinar nós, todos os santos, para desempenhar bem o serviço no corpo de Cristo. E o que é o serviço no corpo de Cristo? É somente varrer o templo, depois de terminar, é pegar uma cadeira? Não, é viver o amor. E para quê? Para que o corpo seja edificado. O que é uma edificação? É algo que não tem nada e de repente vira um prédio. De repente não, né? Que passa um tempo que tem que construir, tem que fazer cimento, um monte de coisa. Mas só que, se esses que estiverem fazendo a obra ficarem parados lá, olhando, o cimento vai se mexer sozinho e o tijolo vai se colocar lá no lugar? Não vai. Mas há, nesses 5 dons, a responsabilidade de mexer a massa e levantar os prédios. E levantar o corpo. E motivar o corpo. Isso é suporte para o corpo, como a gente viu aqui no começo. Continuando. Aqui no 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Cheguemos à unidade da fé. O que é isso? Unidade. Ter a mesma fé. Ter a mesma linguagem de Cristo, não minha. Não de igreja A ou B, mas de Cristo. Conhecer plenamente o Filho de Deus. O que é isso? Conhecer plenamente é ter intimidade total com Deus, com Jesus. Nós que somos casados, a gente não conhece um ao outro intimamente, plenamente. Porque tem coisas que tu não conhece dela, tem coisas que ela não conhece de tu, tem coisas que eu não conheço da minha esposa, e assim por aí vai. No entanto, Paulo está dizendo que os 5 dons vão aperfeiçoar a igreja a conhecer plenamente Cristo. E se a gente conhecer plenamente Cristo, será que a gente vai viver do jeito que a gente vive hoje? Será? Paulo disse, certa vez, escrevendo uma de suas cartas, eu não estive com Cristo, ele apareceu para mim e me ensinou. No entanto, eu trabalhei mais do que esses que estiveram com ele. Eu fiz mais coisas do que esses que andaram com Cristo. Por quê? Porque de certa forma, Paulo buscou mais a intimidade com Cristo. Vemos João falando que Cristo é o verbo, a palavra que se fez carne, que habitou no meio de nós. E Cristo apareceu para Paulo e motivou, inspirou Paulo a escrever a grande parte do Novo Testamento. Então, essa palavra que nós vemos que Paulo escreveu, veio inspirada de quem? Só que Paulo, certa hora disse, olha, me foi colocado na carne um espinho, para que eu não me ensoberbecesse. Então, se tinha soberba, se tinha arrogância, se tinha alguma coisa que ele estava querendo ser, isso não era o sentimento que houve em Cristo. Assim como em outra carta ele diz, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em nenhum momento nós vemos Cristo querendo ser arrogante e se soberbecer. A gente viu na Bíblia? Não. Então esse sentimento estava em Paulo e esse espinho foi colocado na carne dele. Ou seja, houve um erro em Paulo. Houve algo que foi como se fosse uma rédea, que ele mesmo foi atrás, querendo se soberbecer porque ele tinha recebido tanta revelação de Cristo. Porque ele tinha tanta intimidade com Cristo. Só que o próprio Deus disse a ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Resumindo, fica quieto e tudo isso que tu escreveu agora pratica. Porque é a minha graça. Porque é a palavra. Foi o verbo que te ensinou, Paulo. Pratica que tu vai sair dessa. Tu vai deixar de soberba. E essa unidade da fé vai ser vista quando os 5 dons ministeriais começarem a fazer seu papel, que é levantar o corpo de Cristo, que é ensinar, que é preparar o corpo de Cristo para servir, para praticar o amor, para viver o amor. No versículo 14, esse versículo mostra para que estudo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que o corpo vai ser levantado? Vai ser levado a conhecer plenamente Cristo, para não ficar feito menino, buchudo. Vem para cá, vem para lá. Oi, isso aqui é verde, isso aqui é amarelo. Mas sendo firmado na verdade, conhecendo plenamente Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, se a gente for levantado pelos 5 dons, for edificado, se os 5 dons estiverem trabalhando como deve, nós não vamos ser igual meninos, levados para todo lado. Nós vamos estar firmes na palavra. Nós vamos estar baseados na verdade, na rocha que é Cristo, o qual o fundamento que é Cristo deve ter em cima a base que é a palavra, a base que é o evangelho, a base que é o andar, mover-se no amor, movido pelo Espírito que está em nós. No versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, quando nós olhamos para isso, vemos que os cinco dons têm um trabalho para se fazer, que é erguer o corpo de Cristo, baseado na verdade, na palavra. E esses 5 dons
precisam ter consciência da palavra prática na sua vida. Porque hoje é visto no nosso meio, do nosso dia a dia, um camarada que é crente, cantor, que provavelmente já disse alguma vez que era cheio do Espírito, que estava mostrando Deus, revelando Deus, chamando um cantor para cantar junto dele, louvor. Sendo que Jesus disse, olha, um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Certa vez na palavra diz, olha, não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre pecado e santidade. Aí como é que eu vou chegar e vou botar? A Bíblia fala que Jesus disse que para os fariseus que eles eram como sepulcros caiados. Como uma catatumba pintada, bonita por fora, mas dentro estava podre. Se aqueles camaradas que era representante de Deus, Jesus disse isso, imagina com quem não nasceu de novo, o que é que é? Parou para pensar? Então, como é que eu vou levar uma pessoa que por dentro está morta para cantar a vida? Como é que eu vou levar uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro? Automaticamente, quem não tem o Espírito de Deus é morto espiritual e tem por pai Satanás. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Então como é que eu vou levar uma pessoa que tem o Satanás por pai para cantar a palavra de Deus? Não estou dizendo que é proibido cantar, pode cantar, mas só que a fonte que vai trazer essa água não é viva. Por quê? Porque está morta. Está desligada da videira. Não bebeu da água que jorra para a vida. Então como é que eu vou fazer isso e vou dizer que eu estou fazendo por amor àquela pessoa? Eu estou fazendo para alcançar aquela pessoa. Ô cabeção, não é melhor você alcançar a pessoa e botar a pessoa para fazer as coisas? A gente viu aqui que o trabalho de Deus, dos 5 dons é levantar as pessoas para praticar. Então, se você alcançar essa pessoa, você não vai poder ensinar ela a praticar, não. E assim o resultado vai ser melhor do que você pegar ela do jeito que está e botar para fazer. Ah, não, mas eu sou músico, então eu vou tocar na igreja e vou tocar no São João. Como é que eu vou misturar o santo com o profano? Não, mas é meu trabalho. Certo? Mas quem lhe alimenta e quem alimenta os passarinhos é Deus. Não é seu instrumento não que lhe alimenta não. É a sabedoria de Deus. Porque se nós dependêssemos somente do que a gente sabe e entende, a gente era os piores dos homens. Tinha cabra mais sabido do que Paulo, que conhecia um monte de língua, foi instruído aos pés do tampa lá dos judeus, que era Gamaliel. Vivia no meio dos mestres lá da lei, aprendendo de tudo. Paulo tinha mais nacionalidade do que muita gente hoje em dia. Prenderam Paulo, ele disse, eu sou romano. Daqui a pouco ele disse, não, eu sou judeu. Agora tudo nacionalidade que ele tinha. Tudo que umas compradas, outras conquistadas. E Paulo chegou a certo ponto e disse, olha, eu olho para trás e vejo isso tudo como esterco, como estrume. Não vale de nada. Mas eu me empenho em conhecer e prosseguir em conhecer a verdade, a palavra de Deus, o Cristo vivo. E nesse versículo aqui ele diz, olha, os 5 dons têm que operar para que nós não sejamos, ele mesmo diz, nós não sejamos feito menino. Até ele estava sujeito a ser como menino, enrolado, enganado, levado de um lado para o outro. E ele disse, é por isso que eu aprendo a palavra, por isso que eu quero que os 5 dons exerçam a função de levantar a igreja, de unir o corpo, de fazer o corpo andar alinhado, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrinas. Naquele versículo que eu citei aqui do espinho na carne, nós vemos em outra ocasião que uma igreja, se eu não me engano foi Coríntios, falou alguma coisa sobre dar oferta a Paulo, que ele disse, de vocês eu não quero R$1. De todas as outras eu recebo ajuda, mas de vocês eu não quero. Aí foi fazer tenda. Ou seja, tinha orgulho em Paulo. Era algo que ele foi tratado por Deus. No entanto, vemos que Paulo instruiu muitas coisas para a igreja hoje praticar.
para a igreja hoje mudar, para a igreja deixar de fazer e se alinhar no corpo de Cristo. Porque um corpo não é apenas eu. Um corpo somos nós e todas as igrejas do mundo. Por isso que muitas vezes se diz, quando um crente rouba, é tudo ladrão. Porque é tudo um corpo. Se eu, no corpo todo, chega aqui e toca fogo na minha mão vai ficar ferida, vai ficar doendo, precisa de ajuda, de auxílio, de remédio. Quando um irmão cai em adultério, rouba, mata, faz alguma coisa, a primeira coisa que ele leva é um pé na bunda. Ele não é tratado pela palavra. Ele não é tentado ser restabelecido para o corpo. Ele não é tentado ser levantado, ter ajuda, ter suporte. Não, ele leva um pé na bunda e lavra. A gente não quer tu aqui mais não, porque uma maçã podre apodrece a caixa toda. É ou não é? Só que esse irmão faz parte do corpo. Certa vez, Paulo também, Paulo falando, ele diz, olha, se a orelha dissesse eu quero ser olho, ou se o dedinho do pé dissesse eu quero ser mão, que bagunça ia ser? Não ia funcionar. Mas ele diz, cada coisa no seu canto funciona bem. Cada junta bem ajustada vai funcionar adequadamente. Então, até o dedinho, nessa mesma carta ele não diz dedinho, mas ele diz, o membro menos importante tem valor no corpo. E será que esse irmão que caiu, ele não tem valor no corpo? Ele não precisa ser levantado e restaurado? Porque se ele não for restaurado, ele vai morrer de novo. No espírito, ele vai ficar com a natureza de Satanás de volta. E a Bíblia fala que aquele que foi restaurado, teve a casa adornada, limpa, e cai, e se afasta, vem 7 demônios piores. Então qual o estado que esse homem vai ter depois? Se ele não for restabelecido no corpo? Ele vai ser pior do que era. Então, hoje vemos engano sendo colocado de goela dentro em todos os cantos. Menina é para virar menina, menina é para virar menino. Homem é para virar mulher, mulher é para virar homem. Vemos que bater no filho para ensinar é errado, mas o filho chegar e matar uma pessoa não é. Vemos que a escola não pode ensinar sobre Deus, mas a escola pode ensinar sobre o comunismo, pode ensinar menino que coisa errada é certa. Tá um mundo doido, tá virado de cabeça para baixo, e quem é que vai permanecer na verdade? É os crentes que tem que conhecer ela para ser ajustado. Mas se os 5 dons, os que é para ensinar e levantar, não estiver fazendo, como é que esses crentes vai estar? Sendo levado como menino para todo lado. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós vemos que há instrução para tudo. E para a nossa vida ser restaurada em Deus. Nós não podemos se conformar com tudo que se diz que é evangélico. Porque nós somos cristãos. E cristão anda igual o mestre, anda igual Cristo. E Cristo, em nenhuma hora, você viu ele dizendo para aqueles que eram os representantes de Deus na época: venha cá orar, venha cá cantar, venha cá pregar para esse povo. Não. Ele desceu, foi a rir tudinho, porque ele estava errado. Para ele se consertar. Ele disse: olha, eu não vim para os que estão bons, não, eu vim para os que estão doentes, para que eles sejam restaurados. E se a gente ficar engolindo tudo, daqui a pouco a gente está igual ao mundo. E a igreja não foi chamada para ser igual, mas foi chamada para ser relevante nesse mundo. Gideão, cabra frouxo, estava lá fazendo as tarefas dele. O anjo apareceu e disse: Gideão, cabra macho. Ele fez: oxi, não sou eu não. Gideão, homem forte e valente. Não sou eu não. Eu sou o menorzinho da minha casa. Minha casa é a mais fraquinha que tem, não sou eu não. Aí o anjo disse: vai com essa força, homem. Eu acho que o anjo tá até tirando onda com ele, para ver se ele se animava. Se anima, homem. Aí pediu sinais a Deus, Deus deu sinais. E Gideão foi olhando para aquilo e começou a fazer o que Deus mandou.
E lendo a carta, o livro de Juízes, a gente vê depois que Gideão chegou no canto, o povo disse, olha, venha ser nosso governante, porque você salvou a gente, livrou a gente desse povo ruim, agora venha governar sobre nós. Gideão fez, não, eu não fui chamado para isso não, eu fui chamado para livrar. E foi-se embora. Ou seja, ele estava com outra postura. Ele deixou de ser frouxo e agora passou a ouvir Deus e andar como Deus queria. Ele agora começou a ser um homem visto como alguém que era importante, era relevante para ser governante sobre aquele povo. Uma pessoa que estava com medo, desconfiado e sem saber que realmente ele podia fazer aquilo. E foi levantado em Deus e fez. No mesmo livro de Juízes nós vemos uma mulher, Débora. Não é tu não, é outra. Ela pegou ar com os homens, que os homens estavam tudo abestalhados lá. Ela disse, bora meu filho, se levante, faça alguma coisa. E os homens disseram, não, a gente só vai se você for. E ela foi com eles e eles conseguiram libertar Israel da opressão. O povo estava tudo desligadão lá, sem saber, com medo. E ela foi usada por Deus para levantar aquele povo. Quando a gente lê a Bíblia, nós vemos cada coisa que tem hora que a gente diz, meu Deus, isso é da Bíblia mesmo. Tem cada coisa que às vezes mexe até com a gente, para a gente acordar, para a gente despertar. E não engolir qualquer coisa que Satanás joga para dentro da goela da gente. Por quê? Nós bebemos da água viva, que foi Cristo. E Cristo disse que aquele que beber dessa água jamais terá sede. Porque essa água vai saltar de dentro do ventre dele para dar vida, para a vida eterna. Então, o que é que a gente precisa fazer? Não somente esperar, mas também ser instruído para que andemos nesse estilo de vida que o Cristo mostrou, que é como um corpo. Que é como um grupo reunido em um propósito, que é ser guardião da verdade. Ser praticante da verdade. Ser praticante do amor. No versículo 16. 16 não, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui ele diz, olha, não vai ser a igreja tal que vai crescer não, é o corpo. E o corpo precisa estar sendo instruído no amor. Vai poder crescer em si mesmo. Não vai crescer igreja tal, separado, igreja B, não. Vai crescer um corpo. Só que essa divisão de igreja tal, de certa forma atrapalhou esse crescimento. Porque enquanto um ensina que o evangelho salva, o outro ensina que o evangelho é para encher o bolso. Enquanto um ensina que o evangelho é a prática da palavra, o outro ensina que o evangelho é para ter coisas. Enquanto um ensina que o evangelho é para mudar de vida, o outro vai ensinando, não, fica aí mesmo, vai fazendo aí, depois tu vai melhorando aí. Vem para cá que eu dou um jeitinho. E a palavra não é isso, minha gente. A palavra, ela confronta a gente dos pés à cabeça. Porque a gente não veio para a terra por acaso, e a gente não veio fazer parte do corpo de Cristo para ficar do mesmo jeito, não. Porque se fosse para isso, era melhor estar jogando videogame, vendo televisão. Tá dormindo. Quem gosta tá fazendo as coisas erradas aí, bebendo, fazendo o que quer. Porque a palavra veio para nos confrontar, para que a gente deixe essa safadeza tudinho. E possa ser realmente como Cristo foi. Você viu Cristo com safadeza na Bíblia? Você viu Cristo com mentira? Você viu Cristo engolindo os ensinos errados? Até o cão vai tentar Cristo com a palavra, só que querendo distorcer. Olha, se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que vire pão e come. Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem não, mas da palavra que sai da boca de Deus. Olha, se tu cair daqui, os anjos vão te socorrer, não vai deixar tu fazer tropeçar não.
Pula daqui. Não, não pode tentar Deus não. Em outra hora diz, olha, se tu me adorar, eu vou te dar esse reino todinho. Jesus fez, só a Deus eu adoro. Só a Deus é para prestar culto. Então, quando a gente olha Satanás tentando Jesus com a palavra, e Jesus, guiado pelo Espírito, foi levado para lá, para ser tentado. Se ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, ele estava com o Espírito ou não? Então o Espírito guiou ele na palavra para que ele ficasse firme na verdade. E não engolisse o engano de Satanás. Porque se ele adorasse o Satanás, ele ia ter a glória. Mas aí ele não ia fazer o propósito que Deus deu a ele. E lá para frente nós vemos que Deus levantou-lo, colocou ele à sua direita, à sua destra, e deu todo domínio e autoridade a Cristo. Ele não precisou adorar Satanás para ter. Ele somente precisou fazer a vontade de Deus. Somente. E é exatamente hoje o que a gente precisa fazer, a vontade do Pai. Porque se a gente conhecer essa vontade plenamente, assim como diz nesse versículo, com certeza nós não vamos vacilar nem estar andando de todo jeito. Porque quando a gente conhece algo bom, a gente não quer fazer o ruim. Eu digo por casos, né? Criança pequena, novinha. Vários casos, criança come merda. Hoje a gente come merda. Não come, porque a gente sabe que é ruim. É ou não é? Mas as crianças, elas, não sei o que é que elas veem. Vê que elas comem. Tem vários casos de criança, de bebezinho, que mostra todo melado de merda, comendo merda mesmo. Mas a gente não. A gente não come porque a gente sabe que é ruim. Então, do mesmo jeito, se a gente sabe que praticando a palavra é bom, para que danado a gente vai deixar de praticar? Não tem lógica, tem? O povo... Acho que o povo... O povo escuta isso e diz, esse cara é meio doido. Mas é um jeito de entender. Quem é que não entende aqui que merda não presta? Todo mundo entende. É um jeito da gente entender e ficar na cabeça da gente. Eita, isso aqui é ruim. Eu não vou fazer isso. Eita, Jesus. Então, se a gente vai ver na Bíblia o que é bom e vai aprendendo o que é bom, a gente vai deixar de fazer o que é ruim. Agora, é aquele exemplo que todo mundo conhece. Se tem um balde com água suja, a gente vai jogando água limpa, a água suja vai saindo e só fica limpa. A mesma coisa, quando a gente vai lendo a Bíblia e conhecendo o que é bom, a gente vai ficando cheio de coisa boa. E só vai sair o que é bom. Quando as coisas ruins, as safadezas sair, deixar de existir, só vai sair o que é bom. Só vai sair vida dentro de nós. Porque nós precisamos constantemente estar cheio do Espírito. E o Espírito é vida, o Espírito é vivo. O Espírito, ele conhece Deus. A Bíblia fala que o Espírito prescuta as profundezas de Deus. E esse Espírito está dentro da gente mesmo. Para quê? Para estar feito baiano, balançando na rede? Não. Para que a gente viva o Evangelho e conheça. Você tem alguma coisa contra os baianos? Eu não tenho não, mas só foi um exemplo. Então, continuando aqui em Filipenses 1:9. 1:9. Paulo de novo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Tem alguma versão diferente dessa palavra percepção? Ou é tudo igual? Entendimento, sabedoria e discernimento. Pronto. Entendimento. O que é entendimento? É a gente saber que merda não presta para comer. É a gente conhecer que o que é errado. O que é ruim e o que é bom é bom. Entendimento é a gente praticar o amor. Porque ele disse, a minha oração é para que esse amor aumente. Ou seja, para que aumentar? Para transbordar. Para ser vivido, para ser praticado. Em Filipenses 3:8, aquele versículo que fala do conhecimento de Paulo. Sobre o conhecimento humano. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O que tem mais valor aqui, ele está dizendo? A grandeza do conhecimento de Cristo. Mais do que nosso diploma, mais do que o que a gente aprendeu, deixou de aprender, mais do que o nosso conhecimento natural. É o conhecimento de Cristo que tem mais valor, que tem realmente influência sobre nossas vidas. Então quer dizer que não é para todo mundo ficar burro, não aprender nada, não. Mas só que deve aprender, no entanto, entendendo que deve mais aprender o conhecimento de Cristo. Porque é esse conhecimento que vai trazer transformação para cada vida nossa, para cada um de nós. E não somente basear nossa vida no nosso conhecimento humano. Porque o nosso conhecimento humano, ele sabe, ele entende até onde ele viu, até onde ele chegou. Mas Deus criou todas as coisas. O entendimento de Deus não tem fim. E a nossa fé deve ser baseada nesse entendimento, nesse conhecimento, porque Deus não tem limites em conhecimento, porque Ele sabe todas as coisas. Então, se a gente basear a nossa fé nesse que não tem fim, não tem limites, que é ilimitado, a gente vai chegar mais longe. Em todos os aspectos. Em Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Ele fala, e isso para que vocês vivam, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando em toda boa obra, dando frutos bons, dando frutos de justiça, dando frutos que duram para sempre, para a eternidade. E não somente frutos que são passageiros, que quando, um exemplo, aí eu lhe dou um copo de café, o senhor bebe e acabou-se. Mas se eu lhe der o fruto que vem da palavra, e o senhor agarrar e segurar, nunca se acaba. Ninguém tira de você e não tem fim, porque é algo vivo. E vivo eterno, que não tem fim, que não se acaba. No versículo de Colossenses 3:10 diz assim: e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, é para a gente renovar o nosso novo homem conhecendo a Cristo. Para a gente renovar a nossa vida conhecendo a Cristo. Por isso que ele diz lá em Efésios, o pleno conhecimento do Filho de Deus, do varão perfeito. Aquele a qual devemos buscar incessantemente. Ah, mas eu tenho preguiça, então você não vai conhecer plenamente. Ah, mas eu fico cansado, eu tenho sono, então você não vai conhecer plenamente. Ah, mas eu não sei ler, mas você sabe ouvir. Tem Bíblia em áudio, escute. Faça alguma coisa. Porque eu não vou fazer por você não, o que eu posso fazer é isso aqui. Eu não posso pegar a sua mão, botar na Bíblia para você ler. Eu não posso chegar e botar um fone de ouvido na sua orelha dizendo, escuta a Bíblia. Não, eu não posso. Porque você tem uma escolha, você tem uma decisão. O que pode ser feito é isso, é mostrar a verdade, você acatar e praticar. E aprender e viver. A Bíblia, ela mostra que o conhecimento pode nos libertar, porque é a verdade. Conheça a verdade e a verdade nos libertará. Mas é a verdade. E não o conhecer natural e não o conhecer limitado. Ah, mas eu conheço 300 línguas, conheço não sei o que. Beleza, você é bem estudado, você tem um grande currículo. Mas você conhece o que criou todas as coisas? Plenamente? Ah, não, começa logo a gaguejar. Porque dedicou a vida a conhecimento humano. Já aconteceu casos, e Cristina estava comigo, que a gente foi evangelizar lá na porta do shopping, se lembra? Que um ateu que disse que... Cristina e Joás, o ateu chegou e disse,
Não, é porque eu já escrevi várias teses contestando Deus, e isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e falou, e eu calado. Aí daqui a pouco soltou um versículo dentro de mim. Mostra a ele esse versículo aqui, que Pedro e João iam subindo na porta do templo, e o aleijado estava lá. E eles dois disseram, ei, a gente tem dinheiro não, levante e anda. E esses homens foram levados aos estudiosos da época, aos doutores da lei. E esses doutores, esses estudiosos disseram, oxe, como é que dois analfabetos estão falando com essa ousadia todinha? Como é que esses analfabetos estão falando tão firmemente desse jeito? Como é que esses analfabetos estão falando? Certamente eles estiveram com Jesus. A diferença, qual foi? Está com Jesus. E quando eu disse isso pro ateu lá, ele não teve o que dizer, ele vai dizer o quê? Que a fé dele é baseada no conhecimento que ele tem. Naquilo que ele toca, que é palpável. Mas, no entanto, o poder de Deus só quem conhece são os filhos. Por isso que desde o começo eu disse que a gente não pode misturar coisas profanas com o sagrado. Porque só quem conhece o sagrado são os filhos. E para ser filho é preciso nascer de novo. É preciso ter o Espírito dentro. Por isso que Deus não se explica a ninguém. Deus se mostra em poder. E só quem pode revelar o poder são os filhos. Somos a gente. Somos nós. Como assim revelar o poder? Jesus não disse em canto nenhum. Vão, façam 500 cursos e coloquem as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Não, ele disse apenas, creia, coloque as mãos e eles ficarão bons. Isso é mostrar o poder de Deus. Jesus disse, quando estava diante da tumba de Lázaro, Deus, eu sei que sempre tu me ouves, eu só estou dizendo isso para que eles vejam, viu? Agora tira a pé daí. Ô defunto, vem para fora. Qual foi o curso que Jesus fez? O curso com o Pai. O curso com Deus. Porque ele veio de Deus. E ele disse, olha, essas coisas é para vocês fazerem. Em meu nome farão isso. Ah, mas é impossível ressuscitar o defunto. Se a gente não acreditar, é. Mas se a gente acreditar, Jesus disse, se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, não do tamanho, mas como, a gente vai dizer a uma montanha, sai daí, se joga no mar e a montanha vai fazer. Então o que é que a gente precisa fazer para o poder de Deus se manifestar, para a gente ser o cano de Deus? Crer. E quando a gente crê, a gente faz alguma coisa. Porque crença sem obras é morta. Tiago fala isso, a fé sem obras é morta. Se eu acredito que a palavra é verdadeira e ela diz para eu colocar as mãos e as pessoas vão ficar curadas, e se eu não fizer, eu não estou crendo. Porque crer não é falar, é fazer. Amém? Crer não é somente dizer amém, eu creio. Não. Crer é quando o camarada está doente, você chegar e dizer, em nome de Jesus fique bom, e o camarada ficar. Porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. A gente é só o cano. A gente só é o canal que vai trazer esse poder para as pessoas. É quando a gente tiver se acabando de uma dor de barriga, a gente não ir tomar remédio, mas a gente botar a mão e a gente ficar bom. Quando a gente tiver com dor de cabeça, primeiramente botar as mãos e orar. Ah, mas eu não acredito não, então tome remédio. Mas um dia você tem que acreditar, porque você é crente, você não é coentro. O que é ser crente? É não ter raiz. E crente tem raiz firmada em Cristo. Amém? Então devemos ter a consciência que o Evangelho deve ser crido. Como é que se faz isso? Praticando. E que nós não devemos engolir o engano de Satanás com aparência de amor, com aparência de piedade. Porque o amor verdadeiro foi expresso em Cristo. E o amor não engoliu essas coisas. E o amor não engoliu essas coisas erradas. E o amor não trouxe para dentro do reino essas coisas erradas. Mas ele veio, seu sangue lavou todo o erro e todo engano. Ele veio para levantar um povo, a igreja, nós. E antes desse povo ser levantado, ele lavou, purificou.
com seu sangue, para que a gente tivesse hoje um novo jeito de viver, para que a gente não vivesse mais como antigamente, mas vivesse um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida não é somente dizer eu sou evangélico, não, é ser praticante do amor. Não precisa nem dizer que é evangélico, é só quando você vê uma situação, chegar lá e agir como tal. Não precisa nem falar que você é crente, é só agir como tal. Por quê? As atitudes falam mais. As atitudes mostram mais. E não adianta a gente estar querendo dar jeitinho e colocar tempero na palavra de Deus, porque ela não precisa. Ela já é completa. Ela já é eficaz em tudo que ela foi feita. Então devemos entender que a verdade é a nossa base de vida e não o engano. Ah, mas fulano está dizendo coisa tão bonita. Mas se aquele estiver fora da Bíblia, desconsidere e jogue fora. Porque senão você vai engolir algo que vai lhe fazer mal. Ah, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ah, mas se fulano não estiver agindo de acordo com a Bíblia, desconsidere, porque não vale de nada. Por isso que Tiago diz, a fé é válida com as obras. E não o contrário. E para ter fé é preciso conhecer a palavra. E para ter fé é preciso colocar ela em ordem prática na nossa vida. Porque senão ela não funciona. Entendendo primeiramente que tudo vem de Deus. Inclusive a manifestação do poder e dos dons. Mas quando nós conhecemos plenamente a palavra, buscamos esse conhecimento, não que eu tenha conhecido, mas a gente cada dia vem buscando. Para quê? Para viver, para praticar. Porque o evangelho conhecido não é para exaltação do ser humano nenhum, mas é para que Cristo seja mostrado, para que Cristo seja visto, para que Cristo seja revelado. Porque se conhecer o evangelho me exalta, não exalta Cristo, esse evangelho não é o de Deus. Esse evangelho é de qualquer outra coisa, inclusive do Satanás, mas não de Deus. Porque nem nenhum pastor, nem ninguém é estrelinha, tem canto que só falta só um altar para botar o cabra lá em cima, daquele que tem onde bota aqueles bonecos, né? Só falta aquilo. Mas o evangelho não exalta pessoas, não exalta homens. O evangelho exalta Cristo. Porque, como é citado em Isaías, Deus se revela o final no começo. E no começo ele diz, vai vir de ti um que vai esmagar a tua cabeça. E Cristo veio. E Cristo veio. E Cristo é aquele que consuma todas as coisas, está lá em Apocalipse. Então Deus já revelou-se no começo que o evangelho baseava-se em Cristo. No meio Cristo veio. E no final é Cristo que vai executar todas as coisas. Então o evangelho é para mostrar Cristo, não é eu não. Nem ninguém. O evangelho é para que Cristo seja visto. Porque se não for isso, não é evangelho. Porque se as coisas só dependerem de mim para funcionar, que evangelho é esse que precisam de um bezerro de ouro para funcionar? Porque hoje, até isso foi colocado no meio da igreja. Ídolos, cantores, pastores, presidente, governador. É mentira minha? É não, tá. Só é você olhar. Para as coisas na igreja funcionar, o pastor tem que estar lá. Lógico que o pastor tem que trabalhar, porque senão não é pastor. Qual pastor que não cuida de ovelha? No entanto, tem que entender que as coisas não funcionam por causa dele, não é por causa de Cristo. É por causa do poder de Deus. Ah, não, mas um presidente isso e aquilo e aquilo e aquilo. É por causa do presidente? É não. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Mas nem todos que estão no cargo foram. E nós temos que entender que, como eleitores, podemos cobrar. Mas, no entanto, não devemos aceitar atitudes erradas. Porque se a gente aceitar atitudes erradas, a gente está no mesmo saco de farinha. Pode ser quem for o presidente, pode ser quem for o pastor, pode ser quem for. Até minha mãe eu não aliso. Quando o camarada não alisa a si mesmo,
já é o ponto forte. Por quê? Se ele não se alisar, se ele não ficar colocando a mão na sua cabeça, bichinho, ele vai mudar. Mas quando ele começar, não, mas eu fiz isso é porque eu estou em crescimento, mas isso é porque eu estou em crescimento. O cara nunca muda e nunca vai deixar de safadeza. Nunca, nunca. Mas quando ele olha pro espelho e diz, mas rapaz, que caba safado, tá bom deixar essa safadeza, né? Senão tu vai pro inferno, viu? Pronto, aí esse camarada vai começar a pensar 2 vezes, 10 vezes antes de fazer qualquer coisa errada. E vai mudar. E vai deixar de fazer o que é errado. Então, nessa noite, que possamos entender que não devemos engolir coisas erradas e colocar no nosso meio com a aparência de que é amor. Não, mas a gente tem que cuidar do bichinho que é amor. Mas se o bichinho não quiser ser cuidado, a gente não pode fazer nada. Não, mas eu vou trazer o ímpio para cantar aqui. Tá errado. Porque como é que uma coisa morta vai trazer vida para você? Não tem cabimento isso. A gente tem que deixar. Não, mas você é extremista. Sou mesmo, da verdade. Pode ser quem for. Se não tiver na Bíblia, não aceito. Não, mas tu é muito chato. Sou mesmo, da Bíblia. Pode inventar qualquer título aí. Eu sou tudinho, se for pela verdade. Se não for, você tá errado. Infelizmente. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.